Assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã também tem relatos. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com almanaque assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. Certo? Bom, faça uma visitinha à nossa loja assombrada e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? E vamos ao relato, que é mais um relato longo, né? Vamos lá. Ela não deu um título a esse relato, só tá assim, né? Matheus e Aninha, finalmente o meu relato após 3 anos. Não tem um título, tá? Mas vamos lá, vamos assim mesmo, vamos assim. Meus queridos, conheci vocês já há algum tempo e a Aninha me aconselhou a escrever a minha história, mas a história não parava de acontecer e foi acontecendo e eu fui vivendo essa história até agora, quando por fim percebo que as coisas se acalmaram. Então, finalmente, aí vai o meu relato. Minha infância. Desde que aprendi a ler, tenho contato com literatura sobrenatural, parapsicologia, espiritualismo e espiritismo. Quando criança, eu queria ser parapsicóloga, estudar o sobrenatural e os casos de reencarnação e também os efeitos físicos. E fiquei muito triste quando descobri que não havia faculdade de parapsicologia. Com a adolescência, ainda vieram algumas experiências com transcomunicação, junto com os meus amigos do condomínio em que resido. Nos comunicamos com espíritos durante mais ou menos 2 semanas, até que por fim alguns de nós ficaram possuídos, tipo incorporaram, e todos nós prometemos não fazer mais esse tipo de brincadeira. O tempo passou e eu fui me interessando por outras coisas. Fiz vestibular para música, comecei a ensinar piano e canto, virei cantora, conheci meu primeiro marido e logo nos casamos. Foi aí que começaram as primeiras perturbações. Seus, eu não sei o que é isso, mas é um título, Seus. O meu primeiro marido... tá. Ih, espera aí, os nomes estão trocados ou não? Né? Ela não tá falando nada, então tá. Meu primeiro marido, fulano, é um homem extremamente alegre. Ele é alto astral, bondoso e meigo. Sempre me tratou como uma rainha. Ia onde fosse necessário para satisfazer os meus desejos e vontades. Fazia de tudo para me deixar feliz. Ele era e ainda é um homem extremamente charmoso e chama a atenção das mulheres por onde passa. Também é bastante ciumento. E é aí que a história se inicia. Em todos os momentos, ele se mostrava um homem meigo e bondoso, porém, em certas circunstâncias, de acordo com o que estava acontecendo, geralmente acompanhado de bebida ou alguma outra coisa a mais, afinal vivíamos no mundo da música, ele se transformava em um homem ciumento, violento, possessivo e raivoso, chegando até mesmo a me machucar. Eu, religiosa e seguidora do evangelho, sempre o perdoei e segui em frente, entendendo que possivelmente ele estava envolvido com energias negativas nestes peculiares momentos. Os anos foram se passando e as crises, embora esparsas, foram se intensificando. Certo dia ele trabalhava como agente imobiliário e eu como professora de música. Sempre que podia, eu levava o almoço para ele nos plantões que fazia nos edifícios. Nesse dia, ele se irritou com algo relacionado a ciúmes, jogou toda a comida no chão e em cima de mim. Ele gritava, furioso. Seu rosto parecia de um demônio. Ele dizia coisas horríveis. Seu ódio foi aumentando até que ele me bateu com força no rosto.
e nos seios, me dizendo impropérios e outras coisas horríveis. Eu ia para casa chorando, arrasada, e logo depois ele voltava ao normal. Se derramava em prantos e em desculpas como se fosse outra pessoa, agora normal e bondosa. Tiveram vários episódios como esse, e eu adquiri um hábito horrível de bater com a minha cabeça na parede durante as brigas, como se quisesse me punir. Como assim? Era como se eu também estivesse possuída e quisesse pôr um fim à minha existência, me punindo por algo que eu fiz ou apenas por existir. Em um certo dia, indo para a praia, ele teve um acesso de fúria e de repente uma força sobre-humana tomou conta de suas mãos e ele conseguiu quebrar todo o painel do carro com apenas um golpe de sua mão. Coisa que posteriormente verificamos ser praticamente impossível de ser feito. Em outro episódio, ele dirigia quando teve um ataque de fúria e decidiu acabar com nós dois jogando o carro dentro do rio. Eu consegui desviar a direção, jogando o carro de volta à pista e segurar o volante enquanto o carro passava pela ponte. Ele então jogou o carro na contramão, entrando em uma rua estreita cheia de casas de muro alto. Eu abri a porta com o carro em movimento, me joguei no chão e corri para os portões das casas, tocando as campainhas e gritando por socorro. Antes que alguém me socorresse, ele voltou a si, se ajoelhou no chão pedindo perdão e dizendo que estava fora de si e que não voltaria a me machucar. Situações como essas aconteciam esporadicamente, enquanto no resto do tempo ele era um homem dócil, meigo e gentil. Era mulherengo. Tinha muitas aventuras amorosas, embora eu nunca tivesse me importado, mas ele, por se comportar assim, provavelmente achasse que eu também me comportava do mesmo modo, então nutria um ciúme doentio que culminava nos episódios que venho narrando. Ficamos casados de 1998 até 2010. Foram 12 anos de situações como estas. Eu me perguntava se isso seria apenas o comportamento dele ou se havia algo espiritual por trás desse comportamento obscuro, até que um dia eu obtive a minha resposta. A descoberta. Já no último ano do nosso relacionamento, que vez ou outra tinha períodos de separação, encontrávamos-nos separados e eu acabei me engajando em um rápido relacionamento com um colega de faculdade que, fascinado por minha vida na música, shows e turnês, se aproximou com segundas intenções. Eu me encontrava extremamente frágil e quase sem autoestima e me deixei seduzir. Porém, nunca contei nada para ninguém e logo após um tempo encerrei o relacionamento. Um certo dia, já de volta para o marido, ele entrou em um de seus frenesis de ciúmes e loucura violenta e começou a esbravejar e a me xingar com expressões chulas e impactantes e eu a discutir com ele de volta. Repentinamente, ele começou a falar com detalhes sobre esse relacionamento que eu tive em segredo e que a ninguém eu havia contado. Nesse momento, eu tive a certeza de que não era ele quem falava, mas sim um espírito que o possuía e o tomava nesses momentos de cólera. Eu olhei fixamente para os olhos dele e disse em um tom alto e ativo: "Ahá! Peguei você! Você agora não me engana mais. Sei que você tá aí. Eu vejo você." Assim que ele ouviu minhas palavras, fulano caiu no chão desmaiado. Quando voltou a si, não lembrava de nada. Primeira tentativa. Um certo dia, mais um episódio similar aos que já vinham acontecendo comigo e com Um certo dia, mais um episódio similar aos que já vinham acontecendo comigo e com meu marido, mais um desentendimento por motivos aleatórios que escalou para uma discussão ferrenha e no calor da discussão ele disse que queria acabar comigo.
Eu estava muito estressada e, ao invés de me opor à ideia, eu a acolhi e falei: você quer acabar comigo, é? Então eu vou te ajudar. Já até estamos juntinhos aí no outro... Já estaremos juntinhos aí no outro plano. E então eu é que vou pegar você. Espera só um pouquinho, que eu já chego aí. Então eu corri no banheiro, tomei um frasco de perfume. Gente, isso que é raiva, hein? Tomei um frasco de perfume, abri todos os comprimidos que havia no armário, fui tomando um a um. Ele, que a princípio me olhava com um sorriso macabro de satisfação, foi se transformando de volta no moço meigo e gentil, e de repente ele estava gritando aos prantos, colocando o dedo na minha garganta para que eu vomitasse e não morresse. Eu lembro que eu fiquei uma semana inteira sentindo choques na espinha devido aos remédios que não consegui expelir. Após esse episódio, eu comecei a perder a autoestima. Fui ficando subserviente, depressiva. A cada novo episódio, eu batia minha cabeça na parede, repentinamente, até formar uma ferida, dizendo a mim mesma que era tudo culpa minha, que eu não prestava, que eu era uma rameira que não servia para nada e que deveria morrer logo e acabar com... Gente, olha o que incute na cabeça da pessoa. Ela não era nada disso, mas de tanto ele falar e ele xingar e ele bater, ela começou a acreditar que ela realmente era. Olha só, a cada novo episódio o comportamento se repetia e as coisas só iam piorando. No meu aniversário de 35 anos, eu resolvi fazer uma grande festa. Gastei um bom dinheiro comprando tudo do bom e do melhor e convidando todos os meus amigos mais chegados. Nessa época havia muitos amigos, pois eu ainda vivia no mundo da música. Eu adorava meu aniversário. Todos os anos este era o dia mais feliz para mim. Sempre fizemos festas, bolos, reuniões de amigos, sempre foi assim. E nesse ano eu estava muito alegre. Fizemos muitas panelas de frutos do mar, tudo que eu e minhas amigas mais adorávamos. Tudo ficou pronto um dia antes e eu estava extremamente ansiosa. À tardinha, porém, começamos uma discussão boba. Um assunto bastante banal, mas que ele foi dando uma importância gigantesca e não parava de falar, inquirir, julgar, provocar. As horas foram passando, a noite caiu e fomos para o quarto, que ficava no primeiro andar da casa. Trancamos a porta e a discussão continuou, cada vez mais fervorosa, até que ele, em meio a xingamentos, gritos e urros, me bateu e colocou as mãos em minha garganta para que eu acabasse morrendo asfixiada. Eu me sentia em paz, eu ia morrer em paz. Senti o ar se esvaindo, olhava para o rosto dele, me encarando com uma expressão de fúria e satisfação macabra, mas eu não sentia nenhum rancor ou mágoa. Eu o perdoava, simples assim, eu estava em paz. Esse momento, que foi de apenas alguns segundos, para mim pareceu uma eternidade. Eu pensava em me deixar ir, terminar com tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento fragmentado, passar para o outro lado e encarar o inimigo de frente, cara a cara. Pensava também que se eu o fizesse, o meu marido iria para a cadeia. Os meus pais ficariam desolados, teriam que enterrar sua filha no dia do seu aniversário. Ao invés de uma festa, haveria um velório. Eu queria ir, mas eu queria ficar. Eu queria ir lá enfrentar o meu verdugo, mas também queria viver, voltar a cantar, realizar todos os planos que ainda tinha pela frente. Pensava em mim, pensava nele, no meu pai, na minha mãe, meus irmãos, amigos. E foi depois dessa eternidade de pensamentos e decisões que eu resolvi ficar. Juntei o que restava de forças em meu corpo, agarrei os testículos dele, ele urrou de dor e caiu no chão. Já desmaiado, quando levantou, já não era mais o outro, mas o doce, meigo fulano de sempre, chorando e pedindo perdão, como se não houvesse amanhã. O dia seguinte foi o dia mais difícil da minha vida. Sorrisos de mentira, alegria forjada,
olhares furtivos um para o outro, eu com indiferença, ele com medo do que viria. O pescoço e o rosto cheio de maquiagem para disfarçar a violência da noite anterior, a mente girando a 1000 por hora, pensamentos de todos os tipos. 2 dias depois nos separamos. Não porque eu não o amasse mais, não porque o amor tivesse diminuído, mas por amor à minha vida. O medo de que na próxima eu não quisesse mais ficar na terra, acabando assim com a minha vida e com a dele. Foi uma decisão sábia. Estamos os dois vivos e bem, ainda amigos. Gente. Já nos últimos anos de casamento com o fulano, eu conheci o Beltrano pela internet. A conversa fluiu durante horas, tínhamos muito em comum e ficamos amigos. A princípio contei tudo para o fulano, não escondi nada sobre minha amizade e tudo que conversávamos. Beltrano morava na América do Norte e tinha uma vida bem interessante e peculiar. E eu contava tudo para o meu marido. Ele não sentia ciúmes, mas era marido ainda? Ele não sentia ciúmes, pois a distância impedia que algo sério rolasse. Beltrano nunca opinou sobre o meu casamento, mas eu também nunca tive coragem de contar a ele o que realmente acontecia. Ele achava que tudo ia bem, até o dia em que me separei. Daí por diante, Beltrano passou a ser o meu melhor amigo. Falávamos o dia todo, eu estava fazendo um mestrado e ele me ajudava com meus projetos, minhas pesquisas e em tudo o que eu necessitasse. Nessa época, acabei desenvolvendo meu inglês fluente por conta da nossa amizade. Conversávamos o dia todo pelo Skype, nos falávamos o tempo todo, às vezes nem falávamos, dormíamos, acordávamos, tudo com o Skype ligado, um ligado no outro, nos apoiávamos. Um certo dia, durante uma discussão boba sobre algum assunto aleatório, Beltrano mudou completamente o tom. Ficou agressivo, disse coisas sobre mim que nem eu percebia. Parecia que estava lendo meus pensamentos mais profundos e secretos. Ele gritava, esbravejava, dizia impropérios e como dessa vez era impossível que ele me agredisse fisicamente, eu simplesmente desliguei a ligação e esperei que ele se acalmasse. E assim como acontecia com o fulano, o Beltrano voltou ao normal. Pediu desculpas polidamente, repetidas vezes e disse que foi possuído por um ódio repentino que logo passou. A princípio, encarei o episódio como algo aleatório. Uma amiga de infância me convidou a ir com ela até um centro espiritualista, o conhecido tal lugar. Não vou falar aqui. Chegando lá, não perdi a chance de também realizar uma consulta. Estava desempregada e queria saber quando e como a vida poderia melhorar. Eu queria saber também sobre o Beltrano. Assim que chegou a minha vez, me sentei ao lado do médium. O doutrinador ficou atrás dele, aplicando-lhe passes, e um preto velho começou a falar comigo com ternura. Me deu conselhos e disse que eu não depositasse minhas esperanças em alguém tão distante que não nutria o mesmo sentimento que eu depositava nele. Em um determinado momento, a entidade deu lugar a uma outra, sombria e macabra, que sorria alto, gargalhava e falava comigo com fogo nos olhos, com um ódio e um rancor extremamente incisivos. Ele dizia que estava me perseguindo há muito tempo, que não iria me deixar ser feliz, que iria acabar com a minha vida. Eu, como sou espírita e estudo o assunto há muitos anos, já sabia como lidar com a situação e comecei a pedir perdão. Conversando com ele, fui advertida pelo doutrinador que não deveria entabular uma... O que é entabular, gente? Que não deveria entabular uma conversação com o meu obsessor. Bom, não sei. Mas eu ignorei e continuei aproveitando a única chance que teria de encarar de frente o meu algoz. Pedi perdão diversas vezes, expliquei a ele que o que quer que eu tivesse feito, eu já não mais me recordava e já estava em uma nova vida enquanto ele continuava revivendo momentos do passado. Pedi para que reconsiderasse e ele me olhava com ódio
obviamente contido pelas entidades espirituais para que não pudesse me fazer nenhum mal naquele momento. O doutrinador encerrou a consulta e me advertiu sobre o meu comportamento impróprio. Eu agradeci, me desculpei e saí. A partir desse momento, aquilo que em minha cabeça era apenas uma suspeita passou a ser uma certeza, a de que havia algo em comum entre os comportamentos de fulano e de Beltrano em relação a mim. Comportamentos que destoavam completamente da personalidade de ambos, mas que correspondiam ao daquela entidade que me perseguia. Durante o meu casamento com o fulano, eu havia me mudado 6 vezes, e a cada nova mudança perdíamos tudo e reconstruíamos nossa vida. Nessa época, eu ainda não entendia bem o porquê de tudo isso acontecer comigo. Eu culpava a sorte apenas, as dificuldades da vida. Após a separação, me mudei pela 7ª vez para a casa do meu pai. Minha madrasta não me queria em casa, tinha ciúmes do meu irmãozinho pequenino, que me amava mais do que a ela, e não me largava. Eu estava terminando o mestrado, vivia no quartinho dos fundos com uma cama e um computador. O irmãozinho vivia grudado comigo e a madrasta o proibia de ir ao meu quarto. Parou de colocar meu prato na mesa, meu pai tentando amenizar, mas chegou um momento que ficou difícil conviver. Tentei voltar para a casa da minha mãe, mas meu irmão do meio estava violento, me agredia, revoltado com a vida, me impediu de ficar lá. Minha mãe, preocupada, esvaziou um apartamento que comprara para lucrar com o aluguel e me deu para morar. Todos os parentes e amigos se mobilizaram para ajudar a mobiliar o apartamento. Doaram louças, mobílias, peças de cama e mesa, tudo que eu precisava, e eu recomecei minha vida, ainda desempregada, mas agora com o mestrado finalizado. Nessa época eu já nutria pelo Beltrano uma paixão muito forte. Eu queria ir conhecê-lo, juntei o dinheiro necessário, tirei passaporte e visto e comecei a suscitar o assunto. Ele, sempre me tratando com amor e carinho, desviava a conversa. Até que em um certo momento veio à tona que ele estava morando com uma moça que eu já conhecia como amiga dele, mas que ele nunca mencionou como namorada. Ele não me contou nada, mas ela acabou soltando a informação numa conversa informal. Ela não sabia ser um segredo dele. O meu mundo caiu naquele momento. Eu estava pronta para comprar as passagens. Confrontei-o. Ele fez de tudo para não falar e finalmente apresentou o comportamento que eu já conhecia muito bem. Era aquele espírito vingativo falando. Eu, nesse momento, percebi que tudo o que se passava era obra dele para me destruir, moral e psicologicamente. E fraca como estava, sem autoestima alguma, desliguei a ligação. Liguei para a mocinha, perguntei pela última vez se ela estava casada com ele. Ela disse que sim. Ela estava casada com ele. Então eu, possuída pelo ódio, pela tristeza, pela desesperança, mais uma vez juntei todos os comprimidos que encontrei em casa e a fiz assistir enquanto eu tomava um por um. E ela gritava, se desesperava, mas nada pôde fazer. Ela implorava para que eu chamasse uma ambulância. Ele não estava em casa na hora. Ela ligou para ele, ele tentou me ligar, mas eu o havia bloqueado. E assim ficou por quase um ano. Eu não morri, apenas dormi por uns 3 dias. Senti complicações neurológicas por um tempo, mas fui covarde demais para procurar um médico e contar que havia tentado fazer isso. Com medo que eles comunicassem à minha família e eles teriam me interditado. Após o episódio dos comprimidos, eu consegui um emprego em uma refinaria. O trabalho era árduo, tinha que acordar às 4:30 da manhã e só chegava em casa às 8:30 da noite. Só tinha tempo de dormir e acordar para o trabalho novamente. Esse período novo me ocupou a mente de uma maneira que não pensei muito no Beltrano ou em outras coisas. Era tudo só trabalho. Lá na empresa era que nem uma prisão.
Todos os dias entrávamos em uma fila quilométrica em meio a 10 mil funcionários, só os da minha prestadora de serviço. E batíamos o ponto com o nosso crachá eletrônico. Ao meio-dia, novamente a fila, crachá na máquina, fila de novo para pegar comida, fila para tudo. Comíamos todos em um imenso refeitório. E foi nessa ida e vinda do refeitório e de umas outras tantas passeadas pelo canteiro de obras da refinaria que vi passar algumas vezes um menino com fones de ouvido que sorria tímido e me olhava de longe. Esse menino era o Ciclano. Um dia eu fui nomeada para trabalhar na Comissão de Prevenção de Acidentes. Eu era secretária e fazia todo o trabalho do presidente, cabendo a ele apenas assinar os papéis. Era uma tarefa a mais, mas eu a realizava com empenho, pois me era prazerosa. Em casa, adicionei numa rede social uma das participantes dessa comissão. 5 minutos depois, recebi uma solicitação de contato, uma mensagem e era o Ciclano. Ele me viu no perfil da mocinha e correu para me adicionar. Até então, ele não sabia o meu nome. Disse que queria conversar comigo. E no meio da conversa, falou que já gostava de mim há mais de um ano, que ia direto ao ponto, queria me namorar, noivar, casar, ter filhos e tudo mais. Tudo isso em 2 horas de conversa por texto. Eu não soube o que fazer, eu fiquei matutando aquilo. No dia seguinte, resolvi que ia dar uma chance ao destino. Marcamos de sair, saímos, e depois ficamos nos falando pela empresa e começamos a namorar. O escândalo foi enorme. Eu, uma funcionária do alto escalão da empresa, namorando um faxineiro, ainda por cima muito mais novo que eu, um menino. Não liguei. Não fazia diferença o que os outros pensavam. Na primeira vez que o Ciclano foi dormir no meu apartamento, ficamos juntos na cama, conversando. Começamos a namorar e de repente ele começou a me pegar com força e a dizer palavras de baixo calão. Em seguida, me bateu no rosto repetidas vezes, me chamando de nomes. Eu não sabia se eu reagia ou se eu chorava. Então gritei, chorei e ele caiu na cama meio desfalecido. Voltou a si e começou a chorar. Aquilo nunca tinha acontecido, dizia ele. Nosso relacionamento continuou e a cada vez que ele tomava umas cervejas, acompanhadas por um único cigarro, ele ficava agressivo e me atacava com palavrões. Em seguida, voltava a si, desesperado e pedindo perdão. Novamente, o mesmo episódio dos outros 2 relacionamentos anteriores. E sempre quando bebia. Parece que facilita o caminho, a entrada, enfim. Com dificuldades para continuar vivendo com medo, procurei auxílio em um centro espírita onde minhas amigas frequentavam e trabalhavam. Assim que fui recebida, uma das dirigentes da casa iniciou um atendimento fraterno, que é uma primeira entrevista que se faz com o visitante que pretende se tratar na doutrina espírita. A mulher conversava comigo quando de súbito estremeceu inteira e deu passagem a um espírito. E lá estava ele novamente. Nos encontramos novamente. Vou acabar com a sua vida. Você destruiu a minha vida e a da minha mulher e filhos. Fez com que eu me matasse. Eu vou fazer com que tudo que você faz dê errado. Tudo que você tocar vai apodrecer. Você nunca será feliz, dizia a mulher, incorporada. Eu não sabia o que fazer. Eu pedia perdão, eu tentava acalmá-lo, pedi que perdoasse, que aquela vida já passou e que devíamos seguir adiante, evoluir. A mulher voltou a si e encerrou a entrevista dizendo que eu deveria seguir em tratamento e que tudo daria certo. Não deu certo. Continuei por um tempo no centro, mas como a entidade afirmou, eu acabei mesmo por perder o emprego, fiquei desempregada por um ano inteiro, o dinheiro chegando ao fim. Eu estava noiva do Ciclano, mas ele ficava cada vez mais violento, mais nervoso, com ciúmes de tudo. Eu havia voltado a cantar, mas ele me deu um ultimato, ou a banda ou eu.
Escolhi ele, boba que sou. Um tempo depois fui chamada para um emprego em outro lugar do Brasil. Sem poder escolher, acabei indo. O ciclano entrou em pânico. Na primeira semana distante, ele fazia ligações a cada 5 minutos, perguntava se havia homens por perto, se alguém havia tentado me paquerar, coisas assim. E eu não aguentei e terminei com ele. Já fazia alguns anos que eu passava o meu tempo jogando RPG online. Eu tinha vários amigos que jogavam comigo, inclusive um que morava nessa nova cidade onde fui morar. Quando me senti sozinha, fui ao encontro dele. Nos encontramos no centro e a conversa fluiu. A amizade floresceu e começamos a nos relacionar. Ele era casado, mas não tinha nada com a esposa há mais de 15 anos. Como assim? Tinha 2 filhos quase adultos. Eu me sentia péssima na situação de amante e assim que possível conversei com os 2 filhos e com ele e tratei de fazer com que ele fosse morar comigo. A esposa era doente, havia sofrido um aneurisma e tinha diabetes tipo 1. Era paralisada de um braço e cega de um olho. Ele cuidava dela com afinco, afinal era a mãe de seus filhos. Com a mudança, passou a ir para casa após o trabalho, dava-lhe banho, aplicava-lhe as injeções, lavava os pratos, fazia o jantar, lavava as roupas, tomava outro ônibus e ia dormir comigo. Foi um tempo bem difícil. Eu havia dito a mim mesma que se tirei o provedor da família, eu mesma seria a provedora. Passei a enviar toda semana uma feira de mantimentos e envelopes com dinheiro para ela e para os 2 filhos. Nunca agradeceram, mas aceitaram de bom grado e acalmaram os ânimos. Se no início ela me xingava e bradava palavrões chulos, com o tempo passou a conversar mais calmamente por telefone, alternando humores entre o ódio e o agradecimento. Um dia sua perna gangrenou, foi preciso interná-la, operaram-na, tiraram parte do pé. Ela suportou bem a cirurgia, mas tinha medo. Me chamava para perto, pedia que eu segurasse sua mão. Eu cantava para ela, ela me contava das pessoas escuras que rondavam o quarto do hospital. E 3 dias depois ela faleceu. Fizemos o funeral com as suas 10 irmãs me assediando, tentando me infernizar o juízo, e eu fiquei firme. Eram 10 irmãs, mas no final quem cuidou dela até a morte fui eu, a outra. Perdi meu emprego, me desesperei, consegui outro. Tudo ia bem, mudamos para um apartamento elegante, bem requintado, em bairro de luxo. Os 2 filhos dele vieram morar conosco. Eu estava feliz, tinha uma família finalmente, marido e filhos. Mas como sempre, o que era bom durava pouco. Comecei a enlouquecer. Eu não conseguia mais sair de casa, eu sentia tristeza, pensamentos suicidas me tomavam a mente, eu ouvia vozes, incorporava espíritos, não havia paz. Quando estava no trabalho, tudo acontecia de bom ânimo, mas em casa era um inferno. Até esqueci de dar o nome aqui, porque já foi o fulano, beltrano, ciclano, esse tem que ser um terceiro, o João. João não me ajudava, não entendia o que estava acontecendo. Fui enlouquecendo lentamente. Cada dia ficava mais difícil. Passei a me sentir frequentemente amarrada pelos pés e pulsos na cama. Eu deitava e logo tomava posição de tortura. Não conseguia sair para trabalhar. Era necessário a ajuda do marido para pegar o carro e dirigir até o trabalho. Ele, bom companheiro que era, ficava comigo até na sala de aula enquanto eu dava aulas e dirigia de volta para casa no final da noite. Mas o inimigo não iria me deixar ser feliz. A situação foi ficando cada vez pior. Voltei para minha cidade, pedi auxílio à minha mãe, que me levou ao psiquiatra, que por sua vez me encheu de aditivos químicos, os remédios de tarja preta. Não funcionou nada. As coisas continuaram piorando. Tentei ir a um centro espírita, mas era difícil sair de casa. Um certo dia, a loucura foi completa. A entidade incorporava já em mim mesma agora e conversava comigo, falando pela minha própria boca.
Eu clamava a Deus por um fim para aquela situação. Minha melhor amiga, a única que eu tinha na cidade nova, pulou de um viaduto em direção à morte. A tristeza me tomou. Um outro grande amigo meu foi encontrado morto em seu apartamento na Inglaterra. A família não tinha dinheiro para transportar o corpo de volta para o Brasil. Virou notícia. Fizemos uma vaquinha, trouxemos o corpo. Tristeza e mais tristeza. As vozes, a vontade de acabar com tudo. Em uma última tentativa desesperada por socorro, recorri a uma amiga em Manaus, diretora de um centro espírita. Contei tudo. Ela imediatamente comprou uma passagem de avião, disse que eu fizesse as malas. Eu esperei o marido sair, coloquei tudo o que eu possuía dentro do carro e fugi de volta para casa. De lá peguei o voo para minha salvação. Foram mais de 3 meses de tratamento intensivo em 3 centros espíritas diferentes. Retirada de chips espirituais, apometria, fluidoterapia, cromoterapia, terapia com florais, desobsessão. Gente, lá, chip espiritual? Lá me disseram que a entidade havia reunido um exército de trabalhadores da não-luz. É assim que chamam a escuridão e o mal. Para acabar com a minha vida. E a cada sessão eles conseguiam ir eliminando um por um. E depois de 3 meses e meio, muito trabalho e muita oração, um dia ele me veio incorporado e chorou muito. Pediu perdão e partiu. Voltei para casa. Passaram-se quase 2 anos. Tenho melhorado a cada dia. No princípio eu só dormia, completamente cheia de remédios de tarja preta que ainda tomo até hoje. Aos poucos fui voltando à vida, no tempo certo apareceu um trabalho, home office, fui voltando a ser quem eu era, continuei o tratamento espiritual e o desenvolvimento mediúnico num centro perto de casa, o qual frequento ainda. Terminei o relacionamento com o João. Hoje já consigo ficar acordada um dia inteiro. Voltei a lecionar em universidades, a escrever e a pintar. Aos poucos tento retornar à música. Vou cantando aos poucos aqui e ali. A vida vai voltando pouco a pouco e eu vou vivendo, fazendo o melhor que posso. Gente, que saga! Tudo isso por conta de uma obsessão de vida passada. Esse pegou no pé. E aí, o que você fez para ele? Você não ficou sabendo o que você fez para ele em outra vida? Porque ele veio com sangue nos olhos para acabar com você nessa vida, hein? Gente. Bom, espero que tenham gostado dos relatos, tá? Do relato de hoje. Do relato de hoje. Deixem aqui suas opiniões, seus comentários com respeito, por favor. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!